Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido, livro de Esther Abra e Jerry Hicks, eles que canalizam Abraham Hicks, aquele pool de consciências que vem então trazer para a gente informações de como é que a gente faz essa caminhada, essa travessia aqui de uma forma mais tranquila, acredito, de uma forma mais leve e fácil. E eu vou ler aqui o que o Dr. Wayne Dyer, que é o autor do livro A Força da Intenção, disse aqui na contracapa do livro. O livro que você tem nas mãos contém alguns dos mais formidáveis ensinamentos. Senti-me profundamente tocado e influenciado pelas mensagens que Abraham oferece. E aí, então, aqui essa então, impressão de que esse livro deixou no Dr. Wayne Dyer, que é esse autor do livro A Força da Intenção. E o próprio Jerry Hicks diz também que esse livro ele dá uma fórmula prática e simples que ensina como pedir, como receber o que desejamos ser, fazer ou ter. Ou seja, ele não traz só a parte teórica, ele vai trazer na segunda parte a parte prática, vai trazer fórmula prática. E eu acredito que eles dizem aqui que a mensagem é bem básica, mas que eles vão se repetir várias vezes para que a gente possa entender. Porque normalmente quando a gente lê uma vez só, daqui a pouco a gente já esqueceu. E parece que é preciso essa repetição para que a gente possa então estar assimilando esse conhecimento. E já na segunda parte, a parte prática, eu acredito que é como Napoleão Hill diz ali no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Eu fiz também uma série com esse livro, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. Ele diz ali no segundo capítulo, que é o pensamento organizado, no final do segundo capítulo, que se ele pudesse deixar uma única lição de tudo que ele queria nos ensinar, seria sobre ação, sobre agir. Então a gente não adianta, ele diz também no livro Pense e Enriqueça, eu fiz também, eu deixo aqui para você, se quiser ver, não adianta, ele diz que o conhecimento é poder, só quando colocado em ação. Então quando a gente chegar ali na segunda parte, então a gente tem que entender que se a gente quiser fazer com que essa teoria funcione na nossa vida, na prática, que a gente aprenda realmente a pedir e ser atendido, eu acredito que vai ser preciso que a gente coloque em ação, que a gente pratique os exercícios práticos que eles vão estar passando, as fórmulas que eles vão estar passando, né? Nós estamos aqui na primeira parte do livro, então, que é a que eles dizem coisas que sabemos que você pode ter esquecido, mas que é importante lembrar, e nós estamos no 18º capítulo dessa primeira parte. E esse 18º capítulo, o título é Tentar impedir a liberdade de alguém pode custar a sua liberdade. E no capítulo anterior, o 17º, eles estavam falando então da importância da gente saber como a gente se sente e da gente não delegar as nossas escolhas a ninguém. Então acredito que seja um pouquinho como aquilo da gente pegar um pacote pronto de ideias pré-concebidas, de dogmas que nos passam, e a gente pega aquilo como se fosse verdade absoluta e a gente não se propõe a fazer como Napoleão Hill diz no outro livro que eu fiz dele também, que é Mais Esperto que o Diabo, onde o diabo diz que ele só existe na mente de quem acredita nele, e ele diz que ele só quem abre a mente da nossa mente para ele entrar é o medo, e ele diz que ele só entra na mente daquele que não pensa por ele próprio. Então eu acredito que quando a gente não pensa por nós próprios, nós delegamos as nossas escolhas, que é o maior poder que a gente tem, a um terceiro. E aí normalmente a gente está fadado em não ser muito feliz com essa escolha, já que ela não é nossa, não é genuína. Foi disso que eles falaram no 17º capítulo. Vamos ver então do que se trata o 18º, tá bom? Quando você sabe que quer uma coisa e percebe que não a tem, imagina logo que algo alheio à sua vontade está mantendo aquilo afastado de você. Vamos prestar bem atenção no que ele está dizendo, hein? Não é verdade. Só o que impede você de conseguir algo que deseja é o fato do seu hábito de pensamento ser diferente do seu desejo. E aqui eles mostrando por que eles nos avisaram ali antes. Vai ser repetitivo, quem não gosta de repetição está no livro errado.
Então, o que eles disseram, a gente só não recebe o nosso desejo se a gente não estiver vibrando na mesma frequência dele. E aqui eles estão parafraseando, falando de uma forma diferente, que a gente sabe que quer uma coisa e percebe que não, quando a gente sabe que quer uma coisa e percebe que não a tem, a gente logo acredita isso a uma coisa fora de nós, afastado da gente. E aí não é verdade. Só o que nos impede de conseguir algo que a gente deseja é o fato dos nossos pensamentos serem diferentes dos nossos desejos. Se a gente está desejando o carro novo, mas a gente só está pensando na insatisfação, naquela frustração que a gente tem com o carro velho, então que a gente vai ter mais tempo com o carro velho. E aí ele pode até piorar ainda, ele pode até quebrar e a gente não ter nem mesmo o carro velho. Quando tomar consciência do poder dos seus pensamentos e da sua capacidade de permitir as coisas que deseja, você assumirá o controle que cria a sua experiência. Mas se você se concentrar sobretudo nos resultados dos seus pensamentos, em vez de sentir o caminho dos seus pensamentos, será fácil perder o rumo. Vamos entender então? Quando a gente tomar consciência do poder dos nossos pensamentos e de permitir as coisas que a gente deseja, a gente vai estar então só assim assumindo o controle das nossas experiências, assumindo o controle da nossa vida, da nossa realidade, entendendo que é a gente que cria. E se a gente se concentrar sobretudo nos resultados dos nossos pensamentos, em vez de sentir o caminho dos nossos pensamentos, aí vai ser fácil perder o rumo. Ele diz então, a gente primeiro tem que entender que a nossa capacidade de permitir que as coisas que a gente deseja aconteça, assumindo o controle de que somos nós que criamos nossa experiência. Porém, se a gente se concentrar sobretudo nos resultados dos nossos pensamentos, ou seja, na frustração que aqueles pensamentos com o carro velho está trazendo, ao invés de sentir o caminho dos nossos pensamentos, eu acredito que ao invés de sentir o que a gente quer sentir com aquilo que a gente está buscando receber, que é o carro novo, então vai ser mais fácil perder o rumo. Foi isso que eu entendi, tá bom? Se você entendeu outra coisa, por favor, quiser me ajudar a entender, eu estou lendo pela primeira vez, tá bom? Vamos aqui para mais um subitem, que é: coisas indesejadas não podem entrar na sua vida sem ser convidadas. Olha que interessante essa frase. Se está na nossa vida, em algum momento, talvez inconscientemente, eu acho que muitas vezes quando é coisa que a gente não escolhe, é inconsciente, mas foram convidadas, foi a gente que convidou. Eu tenho uma frase de um livro, que eu não me lembro qual, que diz que pensamentos são como convidados em uma festa, eles chegam e se a gente se associa a eles, se a gente se alinha a eles, se a gente dá o braço a eles e sai para dançar, dá alguma coisa para beber, alguma coisa para comer, aí o convidado fica. Mas se a gente ignora ele, a gente só deixa ele passar, ele entra, ninguém fala com ele, ele vai embora. Então é mais ou menos isso, olha, coisas indesejadas não podem entrar na sua vida sem serem convidadas. É se responsabilizar, se está na nossa vida, em algum momento nós convidamos. Você nunca se livrará do medo de experiências indesejadas, tentando controlar o comportamento ou os desejos das outras pessoas. Você só conquistará a liberdade quando ajustar seu ponto de atração vibrátil. Olha, gente, aqui, quando ele fala isso, a gente nunca vai se livrar de medo e experiências indesejadas tentando controlar o comportamento ou os desejos das outras pessoas. A gente deve ser o controle, mas apenas com a gente mesmo. Controlar o nosso comportamento, controlar aquilo, especialmente aquilo que é mais difícil, que é mais desconfortável. Por exemplo, se a gente está querendo parar de fumar, por exemplo, que eu acredito que seja uma coisa que deva dar muito prazer. Nessa vida eu nunca fumei, mas deve dar muito prazer, porque a pessoa saber todos os malefícios que faz e ela continua fazendo, deve dar muito prazer, sim. Então, se a gente decide que a gente vai parar de fumar, aí isso não é de jeito nenhum, o corpo já está acostumado. Eu tenho uma pessoa muito próxima, muito querida, diz que quando ele começou a fumar, que foi muito difícil, o corpo não queria aceitar.
Mas agora o corpo se acostumou, já está viciado, já é muito difícil parar. Aí a gente tem que ter muita força de vontade para ser o controle disso. A gente decidiu, eu vou parar, porque eu conheço também gente que disse, vou parar e parou. Mas aí a gente só pode ser esse controle com a gente mesmo. Controlar os desejos e comportamento dos outros, aí isso é impossível. A gente deve ser sim o controle, mas com a gente mesmo. Se não conhecer a lei da atração e não tomar consciência do que está fazendo com o seu ponto de atração vibrátil, você passará a tentar controlar as circunstâncias externas. Mas você não pode controlar as diversas circunstâncias que o rodeiam. Só depois de aprender o que é a lei da atração e tomar consciência das emoções provocadas por seus pensamentos, é que você deixará de sentir medo das coisas indesejadas que possam entrar na sua vida. Você entenderá que nada pode entrar na sua experiência sem o seu convite. Como você vive neste universo baseado em atração, se não entrar em harmonia vibrátil com o indesejado, ele não poderá vir até você. Olha que interessante. Então ele disse, se a gente então entender a lei da atração, que faz parte ali do princípio, só depois de aprender o que é a lei da atração, ela está ali dentro do princípio da causa e efeito. Então é a lei da atração, e quando a gente entender essa lei, a gente tomar consciência das emoções provocadas pelos nossos pensamentos, e aí ele diz aqui no 5º capítulo que as emoções são eu vou ler a frase exatamente como está. As emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. E o que é a moeda de troca com o universo? Qual é a linguagem que Deus, a fonte, entende para estar atendendo o nosso desejo? A vibração. Por isso, se a gente estiver querendo um carro novo, mas a gente estiver pensando, reclamando e não agradecendo pelo carro velho, a gente vai estar vibrando na falta, na insatisfação. E aí a gente não vai conseguir o carro novo. E aí ele diz que só quando a gente tomar consciência das emoções provocadas pelos nossos pensamentos, porque tudo começa com pensamento. A gente quer um carro novo e a gente pensa, mas esse carro velho está tão desconfortável, ele é tão feio. Aí vem aquela emoção de frustração, de falta de contentamento com o carro velho, e é isso que faz a vibração, e é essa vibração, já que a gente é vibrátil, já que a gente é energético, é isso que vai fazer com que o universo entenda e devolva para a gente aquilo mais carro velho, mais com carro velho. E aí, então, só depois que a gente pode, depois que a gente entender as emoções provocadas pelos nossos pensamentos, a gente vai deixar de sentir medo das coisas indesejáveis que possam entrar na nossa vida. E aí vem ali aquela parte do controle que ele acabou de falar ali. Por exemplo, quando a gente estava na pandemia, se a gente tivesse com muito medo de contrair o vírus e a gente tinha algum controle com a parte externa, a gente podia dizer, não quero mais a pandemia, vou tirar o vírus do planeta. Não, isso não estava fora do nosso controle. Mas a gente podia dizer, então eu vou fazer o que está no meu controle. Eu vou começar a me cuidar melhor durante esse momento, eu vou trabalhar meu corpo, eu vou prestar mais atenção na minha alimentação, eu vou me hidratar mais, eu vou praticar mais esporte, eu vou me mexer mais, porque esse tipo de coisa eu sei que pode ajudar a aumentar a minha imunidade. Então é isso que eu posso controlar, mas decidir se o vírus sairia ou não, tá certo que eu estou usando um exemplo que já passou. Graças a Deus já passou esse momento. Porém, naquele momento a gente não tinha controle, a gente não tem controle com o que está acontecendo externo. E aí ele diz que só assim, quando a gente entender que é a lei da atração, a gente vai entender que nada pode entrar na nossa experiência sem o nosso convite. E como a gente vive nesse universo baseado em atração, se a gente não entrar em harmonia vibrátil com o indesejado, ele não pode vir até a gente. E falando diferente,
A gente só recebe o desejado quando a gente entrar em harmonia vibrátil com ele. Mais uma vez, suas emoções lhe dizem tudo o que você precisa saber sobre a sua conexão com a energia essencial. Elas lhe revelam a quantidade de energia essencial que você está atraindo em resposta ao seu desejo focalizado e lhe dizem se, neste momento de pensamento e emoção, você está em alinhamento vibrátil com o seu desejo ou não. Então, é exatamente aquilo que eles disseram ali na frase que eu acabei de ler do 5º capítulo, que as emoções são parâmetro. Ou seja, porque as emoções nos dizem tudo o que a gente precisa saber sobre a nossa conexão com a energia essencial. Como é que a gente se conecta com a energia essencial, com a fonte, através da vibração. É aquilo que o professor Hélio Couto fala de entrar em fase com o todo. A gente entra em fase com o todo quando a gente está vibrando na mesma frequência dele. E a frequência do todo é a frequência do amor. E se a gente está vibrando na frequência do medo, na frequência da falta, da escassez, da tristeza, da frustração, na frequência do não perdão, na frequência da falta de reconhecimento, ou seja, da não gratidão, aí com certeza a gente não vai estar assim exatamente em fase com o todo. A gente não vai estar vibrando na frequência do todo. E se a gente não está vibrando na frequência do todo, que é quem está animando a gente através da nossa centelha divina, que é quem faz com que os nossos tudo que já está manifestado ali no nosso, os Abrahams falam também de um vórtex, onde tudo que Deus está sonhando para a gente já está manifestado. Mas para que isso se fisicalize, se atualize na nossa realidade, a gente tem que estar vibrando na mesma frequência todas essas benesses que são o sonho de Deus para a nossa vida, que eu acredito que Deus só quer o melhor para a gente. A nossa centelha divina só traz o melhor para a gente, mas o nosso único trabalho é estar na mesma frequência dela. O Napoleão Hill diz ali no livro Mais Esperto que o Diabo, conta a experiência dele próprio, como foi que ele se sintonizou, porque a gente se dessintoniza, conectado a gente está sempre, porque como o professor Hélio Couto, citando novamente, disse uma vez, a gente não está ligado ao todo, a gente está no todo. Então a única coisa que a gente pode fazer é se sintonizar, que é como frequência de rádio. A gente pode estar, se a gente sintoniza em um número lá e a gente quer ouvir um outro, não tem como. Então, se a gente não está sintonizado na frequência do todo, da nossa centelha divina, a gente não consegue que ela realize o nosso desejo, mas não porque ela não está respondendo, como eles já explicaram no início do livro, nas páginas anteriores, mas sim porque nós não estamos vibrando na frequência do nosso desejo. E o Napoleão Hill, voltando então, ele diz ali no livro Mais Esperto que o Diabo, ele conta como é que foi a experiência dele, quando ele se sintonizou completamente com a centelha divina dele, que ele chama de outro eu, e a partir de aí ele foi sendo guiado para receber tudo que ele esperava e muito mais, porque Deus é assim, generoso ao cubo, de forma que a gente não consegue entender de tanta generosidade, eu acredito, porque Deus é amor incondicional, amor absoluto. E então, quando a gente acha que a gente está pedindo o máximo que seja possível, eu acredito que ele pensa, tadinho, se ele viu tanto que pode ser, o tanto que pode vir para ele, a única exigência, qual é a única exigência, qual é a troca que Deus quer com a gente? Que a gente vibre na mesma frequência dele, que é a frequência do amor. E aí, então, por isso eles dizendo que a nossa energia essencial, as nossas emoções, então, dizem muito sobre a nossa conexão com a energia essencial e que elas revelam a quantidade de energia essencial que a gente está atraindo em resposta ao desejo, resposta ao nosso desejo. Gente, está ventando forte aqui. Em resposta ao nosso desejo, e nos dizem se nesse momento de pensamento e emoção nós estamos alinhados vibratilmente com o nosso desejo ou não.
E aí a gente entende que a gente só vai receber nosso desejo quando a gente estiver em alinhamento com ele, quando a gente estiver na mesma frequência dele. Então, gente, eu espero que vocês estejam gostando também da forma como eles estão colocando aqui tudo isso que eles trazem para nos ensinar como a gente pode pedir e ser atendido, para a gente poder receber tudo que a gente deseja ser, fazer ou ter. E aí então eu fico aqui nessa primeira parte do 18º capítulo. No próximo subitem vai ser foi a velocidade em que você estava ou foi a árvore? Vamos ver do que é que eles vão estar falando. Então no próximo vídeo, tá bom? Melhor eu parar para aqui porque tá ventando forte. E aí então eu te convido a vir comigo para que a gente possa ver como é que vai se dar a continuação desse capítulo, e te convido também, se você quiser deixar o seu like, se você quiser deixar também, se você quiser ir lá no meu canal e se inscrever lá, tem outros vídeos, se for leve para você. E se você quiser estar compartilhando esse vídeo também com essas informações da Esther J.R. Hicks sobre a mensagem dos Abrahams, peça ser atendido. Eu acredito realmente que vai ser um ponto de virada de chave na minha vida esse livro. Eu espero que seja para você também. Eu resolvi fazer no YouTube, faz tempo que eu não digo, exatamente por aquelas pessoas que talvez por alguma razão, por não saber ler, ou por não ter tempo, ou até por ser deficiente visual, apesar de ter inúmeros outros recursos, mas que quem sabe querer também ouvir um livro com comentário. Foi por isso que eu resolvi fazer no YouTube, tá bom? E eu espero que você esteja curtindo e que eu possa te ver no próximo vídeo para a gente dar continuidade, tá bom? Obrigada, tchau!